Ainda falando de sistemas com várias etapas de ionização, existe uma coisa que a gente chama de curvas de valores alfa. Curvas de valores alfa, tá? Alfa, que é muito útil para a gente quando a gente quer verificar a distribuição das espécies. Deixa eu ver bem aqui, deixa eu arrumar reconhecimento de forma, ferramenta. Quando a gente quer verificar, tá, a distribuição das espécies de um equilíbrio dependendo do pH. Isso é particularmente útil quando você tem ácidos polipróticos. Inclusive, você usa isso aqui quando você estuda equilíbrio de complexação, envolvendo, por exemplo, o EDTA. Isso é muito importante na titulação com o EDTA. E eu vou passar aqui para vocês a ideia, vou mostrar até matematicamente aqui um pouco. Claro que eu não vou me estender muito na matemática da coisa, mas vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou considerar um ácido simples mesmo, vou considerar ele triprótico, tá? Considerar ele triprótico e depois eu estendo para outro número de ácidos de hidrogênios ionizáveis, tá? Então esse ácido triprótico aqui, H3X, o que ele vai ter? Ele vai ter 3 etapas de ionização, né? Ele vai formar H2X-, e o H2X-, por sua vez, vai ionizar novamente, formar HX2-, e o HX2-, por sua vez, vai ionizar e vai formar X3-. Então, observe o seguinte, observe que a gente tem de importante aqui, dependendo do pH, obviamente o pH vai depender das constantes, né? A gente pode dizer o seguinte, que o pH, né, que a concentração de H+, ela é uma função de quê? Da concentração analítica, obviamente, que foi preparado o ácido. Ela é uma função do K1, do K2 e do K3, tá? Do K1, do K2 e do K3. Então, dependendo desses valores, concentração analítica do K1, K2 e K3, você vai ter uma concentração de H+, que automaticamente você vai ter um pH. Agora, observem que o H+, ele modifica tudo, né? Ele modifica a concentração de H3X. Obviamente, se eu adicionar, por exemplo, um ácido forte nesse meio, eu vou estar modificando o H+, e eu vou deslocar os equilíbrios e eu vou mexer com as concentrações dessas espécies que eu estou circulando, não é? E com isso eu vou ter como, dependendo do pH, expressar a concentração dessas espécies. Ou melhor ainda, expressar a fração delas. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, eu lembro o seguinte, a concentração analítica ela vai ser igual em qualquer momento à concentração do H3X mais a concentração do H2X-, mais a concentração do HX2- e mais a concentração do X3-. Então, essas 4 concentrações aqui, somadas, elas vão me dar a concentração analítica. Então, num determinado momento, vamos supor que eu tenho 99% desse, 0,9% desse, 0,1% desse, e esse aqui eu tenho uma porcentagem muito perto de zero. Observa que 99 mais 0,9 mais 0,1 já dá praticamente 100%. Porque eu estou considerando que eu estou numa situação que esse aqui está muito pequenininho, tá? Ou também eu posso ter situações onde esse aqui vai estar muito perto de zero, esse aqui vai estar perto de 0,1. Claro que eu estou só chutando valores aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia. E aqui vai estar perto de 99%. Eu posso ter situações onde eu tenho praticamente esses dois aqui, né? Esses dois, e por aí vai. Então, eu tenho uma distribuição dessas 4 espécies aqui sempre no meio, tá? Como é que eu vou fazer aqui? A gente vai primeiro estipular um valor, uma fração, que a gente vai chamar de alfa, né? Como já está dizendo lá, que eu falei, curva dos valores alfa. Então, alfa, eu vou usar alfa 3, olha, eu vou usar uma notação, mas alguns livros podem usar uma notação diferente, tá? Mas eu vou usar aqui, ó, alfa 3, ela vai ser o quê? A concentração de H3X sobre o todo,
que é a concentração analítica. Então, por exemplo, se a concentração analítica é 1 mol por litro e esse aqui é 0,1 mol por litro, só um exemplo, tá? 0,1 sobre 1 vai dar 0,1, que vai dar 10%. Esse é o alfa dessa espécie, tá? Nessa situação em que eu estou falando. Agora, eu posso fazer isso para todos, né? Posso fazer isso para todos. Eu vou ter o alfa 3 do HX3, eu vou ter o alfa 2 para a espécie H2X- sobre a concentração analítica, eu vou ter o alfa 1 para a espécie HX2- sobre a concentração analítica, e eu vou ter o alfa 0 para a espécie X3-, que vai estar dividida pela concentração analítica, tá? Então, o que acontece? Observem que eu estou identificando o alfa. Eu acho melhor fazer assim, porque eu identifico diretamente pelo número de hidrogênios ionizáveis que ele tem. Mas é como eu falei, tem livros que colocam diferente essa notação, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena dedução para esse aqui, e os outros eu vou deixar só, digamos assim, eu vou só ir diretamente mostrar como é que chega neles, né? Tipo assim, vou citar como é que chega neles. Então, por exemplo, o alfa 3, ele nada mais é que o quê? Vou até botar mais para cá. A concentração do H3X sobre, vou apagar aqui, fazer bonitinho aqui, né? O alfa 3, ele vai ser H3X sobre a concentração analítica, que é H3X, que é H3, a concentração do H3X, mais a concentração do H2X-, mais a concentração do HX2-, mais a concentração do X3-. Beleza. Nesse ponto, vale a gente lembrar de uma coisa. Por exemplo, eu posso expressar isso aqui em termos da concentração analítica dele. Desculpa, em termos da constante de equilíbrio. Como é que eu posso fazer isso? Olha só. Olhando para esse bem aqui, que eu marquei aqui de preto, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem que K1 é igual a H+, vezes H2X- sobre H3X. Ou ainda, H2X- é igual a H+, é igual, Ctrl Z, é igual a K1 vezes H3X sobre sobre H+. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso bem aqui, tá? Bem aqui. Beleza. Com relação ao outro aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que K2 é igual a H+. Perceba aqui, ó. Perceba aqui. O K2 está aqui, né? Esse aqui é só escrevendo K1, K2 e K3. O K2 está aqui, ó. É H+, vezes HX2- sobre H2X-. Beleza? H2X-. O que vai acontecer? Isolando o HX2-, você vai ver que K2 vezes H2X- sobre H+ é igual a HX2-. Só que a gente viu que o H2X- aqui em cima é isso aqui tudo. Então, eu tenho ainda que HX2- é K2 vezes K1 H3X sobre H+ ao quadrado. Observem que eu peguei isso aqui e coloquei aqui e observe que já tinha um H+, então por isso que ficou H+ ao quadrado, tá? Ficou fácil ver o seguinte, ficou fácil ver que quando eu pegar o X3-, isso aqui vai ser K3, K2, K1, H3X sobre H+ ao cubo. Por quê? Porque eu vou escrever o K3, vou isolar o X3- e vou substituir o HX2- que eu já tenho aqui. Então, vamos lá, com calma, vou organizar isso aqui. O que vai acontecer? Eu tenho, vou apagar isso aqui, vou apagar essas setas, tá? E o que eu tenho? Facilmente eu posso ver matematicamente que isso aqui
tá? Isso aqui é o H2x-, beleza? Aí vamos lá, vou pegar aqui um outro. O outro, o HX2-, opa, não é esse não. O HX2-, ele é esse aqui, né? Então vou botar ele aqui, só para puxar uma seta aqui. Eu vou ter o seguinte, o HX2-, ele é isso aqui. Usando as constantes, né? Usando as constantes de equilíbrio, eu mostro facilmente isso, tá? Outra coisa, não se preocupe porque no final vai ficar simples, Eu vou ensinar um jeito bem simples. O que vai acontecer? Esse x3- aqui, né? Vou botar ele aqui, ele vai ser, né? Exatamente isso aqui. Beleza. Vou substituir tudo nessa expressão bem aqui, tá? Vou substituir tudo nessa expressão aqui. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Alfa, vou fazer aqui. Alfa 3 é igual a H3x sobre... Aí, o H3x que eu não mexi, tá? Mais, aí, K1 H3x sobre H+, que é o H2x-, mais K1 K2 vezes H3x sobre H+ ao quadrado. Caramba. Opa, Ctrl Z. Mais K1 K2 K3 sobre vezes H3x sobre H+ ao cubo. Aí, olha só, matematicamente, o que é que eu posso fazer? Isso corta com isso, isso, isso e isso. Que é equivalente a colocar o H3x em evidência aqui embaixo, né? Então, vai ficar assim. Alfa 3 é igual a 1. Aí eu tenho 1 mais H+, K1, mais K1, K2, H+ ao quadrado, mais K1, K2, K3, H+, K3, H+ ao cubo. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Tirando o MMC aqui, você vai ter o seguinte, que alfa 3 é igual a 1. Para não ter que escrever tudo de novo, eu vou pegar aqui, ai meu Deus do céu, Ctrl V e Ctrl V de novo, tá aqui. Então, o que vai acontecer? Vou só apagar esse aqui de baixo, tá? Porque eu vou tirar o MMC dos denominadores. Então vai ficar assim. H+ ao cubo, que é o maior aqui, né? O maior de maior expoente. Eu faço H+ ao cubo dividido por 1 vezes 1, H+ ao cubo. Aí H+ ao cubo dividido por H+ vezes K1, K1, H+ ao quadrado. Mais H+ ao cubo dividido por H+ ao quadrado dá H+ vezes K1, K2 vezes H+. E H+ ao cubo dividido por H+ ao cubo, que dá 1, mais vezes, né, no caso, K1, K2, K3. Organizando isso aqui, né, colocando o inverso, que isso aqui vai lá para cima, esse H+ ao cubo, eu vou ter que o alfa 3 ele é igual a H+ ao cubo sobre H+ ao cubo mais K1 H+ ao quadrado mais K1 K2 H+ mais K1 K2 K3. Olha só que interessante. Eu vou chamar então isso aqui de H+ ao cubo sobre um denominador D. Olha só, quem é esse denominador D? Esse denominador D, para qualquer sistema, ele vai ser o seguinte. Observem que para esse sistema triprótico, ele é o H+ ao cubo mais aí o H+, o expoente com uma unidade menor vezes o K1, o K1 vezes o K2 vezes o H+ com expoente menor, uma unidade menor do que esse, e novamente K1, K2, K3 vezes o H+, que no caso seria H+ elevado a zero, que é 1, né? Então observem
E esse denominador dele tem uma forma peculiar. E eu já adianto a vocês, toda vez que você fizer essa dedução, que no caso, se eu for deduzir para alfa 2, eu faria H2x menos sobre a concentração analítica. Se eu fizer do mesmo jeito, eu vou chegar na seguinte expressão, quer ver teste, K1H mais 2 sobre o denominador D. Se eu fizer o alfa 1, eu vou chegar em K1K2H mais sobre o denominador D. E se eu fizer o alfa 0, eu vou chegar em K1K2K3 sobre o denominador D. Então, observe que o denominador D, ele tem, quando o ácido é triprótico, ele tem 4 parcelas. O alfa 3, o numerador do alfa 3 é a primeira. O numerador do alfa 2 é a segunda. O numerador do alfa 1 é a terceira. E o numerador do alfa 0 é essa 4ª parcela aqui. Então, já adianto para vocês. Vamos supor que você tem aqui um ácido que seja H4X. O próprio EDTA, tá? Vamos usar aqui o próprio EDTA. O EDTA, ele é assim. C-O, né? Ácido etileno diamino tetracético. Então, ácido etileno diamino tetracético. Então, ele é assim, ó. C, N, aí tem um parzinho de elétron aqui, que até também é importante, mas não agora. Aí, CH2, CH2, que é etileno, diamino, né? Tetracético, vixe, então se é tetracético eu errei aqui, peraí. Só apagar. Tá, ácido etileno, diamino, tetracético. É porque como ele é tetracético, ele é assim, tá? OH, CH2, aí que tá ligado ao N. CH2, C-O, OH, parzinho de elétrons aqui do nitrogênio, CH2, N, C-O, OH, C, ou de novo errei, CH2, C-O, OH, CH2, C-O, OH, tá? Então, observe que se eu não considerar que esses dois nitrogênios podem receber prótons aqui, né, como uma base de Lewis, eu tenho 4. Porque em determinadas situações, se o meio tem um pH muito baixo, eles recebem de fato, viu, pessoal? Eles são protonados. Mas, considerando em condições ordinárias, você tem aqui o etileno, o EDTA, como ele sendo um ácido tetraprótico, que a gente normalmente chama ele de H4Y, tá? A gente vê muito isso. Então, observe. O EDTA, como é que eu calculo as curvas, como é que eu vejo a distribuição dos valores alfa para ele? Então, vamos lá. O alfa 4, ele vai ser a concentração do H4Y sobre a concentração analítica, tá? Aí, o que vai acontecer? Deixa eu só checar aqui uma coisa. Isso. Deduzindo da forma que eu deduzi, você vai ter claramente o H+, a quarta, sobre o denominador D. E quem vai ser o denominador D? Vai ser H+, a quarta, mais K1, aí, H+, a terceira, né? H+, a terceira, agora quem não tinha compreendido antes, agora caiu a ficha, ó. Quem vai ser o segundo termo? K1, K2, H+, a segunda, mais o terceiro termo, K1, K2, K3, H+, né? Sempre dropando uma unidade, sempre diminuindo a unidade no H+, mais K1, K2, K3, K4. Então, o ácido H4Y, ele tem 5 termos no denominador D. Então, o alfa 4, ele vai ser esse primeiro termo sobre o denominador D todo. Quem vai ser o alfa 3? Vai ser o segundo termo, que é K1, H+, a terceira, sobre o denominador D. Quem vai ser o alfa 2? Vai ser K1, K2 sobre o H+, a segunda, sobre o denominador D. Quem vai ser o alfa 1? Vai ser K1, K2, K3, H+, sobre o denominador D.
E quem vai ser o alfa zero? K1, K2, K3, K4 sobre o denominador D. Então, observe que eu saio dessa forma aqui, né? Que eu não sei essa consideração a priori no equilíbrio. Agora, eu posso medir o pH e saber, né? Porque isso aqui o denominador D só depende do pH e das constantes, né? Então, eu sei o pH, sei a concentração de H+, eu calculo o denominador D, e aí eu calculo, como eu sei cada parcela dessa, eu calculo a fração, dependendo do H+. Então, observe o seguinte, você vai encontrar diversos livros com as curvas de valores alfa para vários sistemas. Você vai ter o EDTA, aí você vai ter o sistema do EDTA. Então, você vai poder saber em quais faixas de pH, certo? Uma espécie é predominante com relação à outra. Inclusive, eu vou colar aqui um gráfico desse, exatamente para a gente analisar e ver aqui com relação aos valores das constantes, né? Dos valores das constantes de equilíbrio, tá? Então, olha só, vamos ver esse gráfico aqui para o EDTA. Observe que se você pegar essas equações aqui para o EDTA, né? Se você escrever no computador o denominador D, pegar a primeira parcela e dividir pelo denominador D, mas é claro, calculando o denominador D variando a concentração de H+, que aqui está em forma de pH, né? Claro, não esqueça que a concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH, né? Então você observa claramente o seguinte, ó. Aqui, ó, observe que o livro já faz diferente do que eu, ó. O livro aqui, o livro que eu peguei, ele chama o alfa do H4Y, ele chama de alfa 0. O do H3Y chama de alfa 1. Esse aqui que é o alfa 2. E esse aqui é o alfa 3. E esse aqui que ele chama de alfa 3. E esse aqui do Y4- que ele chama de alfa 4. Eu inverto porque eu prefiro usar o índice de acordo com o número de hidrogênios, tá? Mas a figura aqui está invertida, tá, pessoal? É porque o livro usa diferente. Não importa. Mas observe que o alfa do H4Y, ele é bem alto, perto aqui, ó, de 100%, né? Aqui o valor alfa. E aí em pH 0, ó, um pH muito, muito baixo. Por quê? Porque, obviamente, se eu tenho um pH muito baixo, significa que a concentração de H+ é muito alta. Então, ó, como isso aqui é alto, está deslocado para cá, para cá, para cá, todos os equilíbrios estão deslocados. E aí eu tenho a predominância desse aqui. À medida que o pH vai subindo e a concentração de H+ vai caindo, eu vou tendo a distribuição das outras espécies. Ó. Aí vai aparecendo aqui o alfa 1, que é o do H3Y-. Ó. Ele vai subindo, 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 subindo. Olha só, tem um momento em que o alfa 0 aqui é igual ao alfa 1. Ou seja, significa que praticamente a concentração do H4Y é igual à concentração do H3Y-. Observe que nesse momento, se você pegar bem aqui, por exemplo, o K1 e escrever a expressão, ó, H+ vezes H3Y- sobre H4Y, né? Ou seja, eu escrevi a expressão desse bem daqui, ó. Olha só, como eles são iguais nesse ponto aqui, se você prolongar aqui, ó, tá pertinho de 2, né? Tá pertinho de 2. Então, como eles são iguais, nessa situação, a concentração de H+ é numericamente igual ao Ka. Ou seja, o pH ele é numericamente igual ao pKa, no caso aqui pKa1, né? Para você ter uma ideia, eu não lembro aqui o valor, eu posso até olhar aqui rapidinho o valor desse K1. Deixa eu olhar aqui o valor de K1. Deixa eu ver, o valor de K1 é aproximadamente 1,02 vezes 10-2, exatamente. Olha só, bem pertinho de 2 mesmo. Então, você vai ter o seguinte, o K1, olhando aqui, nesse mesmo livro que eu peguei aí, tá? Mas as fontes mudando, o valor também pode mudar, tá, pessoal? Muda um pouco. Então, observe que realmente o pK1 vai dar perto, se você fizer menos o log disso aqui, vai dar aproximadamente 2 mesmo. Então, esses pontos em que as concentrações se igualam, ó, eles são particularmente úteis
Porque o pH é igual ao pK1 nesses pontos, tá? Então aqui, ó, você vai ter exatamente o pK1 aqui, esse aqui vai ser o pK2, esse aqui vai ser o pK3 e esse aqui vai ser o pK4, tá? Porque ele tem quatro constantes ácidas, né? Observem que acima de 10, ó, acima de pH 10, a espécie predominante é o Y4-1, né? Isso aqui é particularmente útil em titulações complexiométricas. Por quê? Porque você precisa de um pH elevado para ter uma boa disponibilidade dessa espécie Y4-, que é a que complexa efetivamente o metal que você está titulando, tá? É claro que não pode ser um pH também muito alto, porque senão começa a precipitar a base do metal que você está analisando. Então, isso não é interessante. Aí, esse tipo de coisa você lê lá no assunto de complexometria, tá? Bom, então a minha intenção aqui era mostrar a existência dessa curva dos valores alfa e principalmente a interpretação, tá? Desse tipo de gráfico aqui, tá bom? Então, você é capaz agora de escrever os valores alfa para qualquer ácido. Basta saber o número de hidrogênios ionizáveis dele. E isso você vai escrever o denominador D, de acordo com o que eu mostrei para vocês. E aí você vai pegando cada parcela dessa e cada uma delas é o denominador, desculpa, é o numerador de um dos alfas. Beleza? Isso também é particularmente útil quando você calcula a solubilidade de alguns sais, sendo que o ânion desse sal, por exemplo, interage com o pH, interage com o H+. E aí a solubilidade desse sal vai depender do pH. Então, é muito interessante, muito útil o cálculo dessas frações aí, desses valores alfa, tá? Beleza, no próximo vídeo a gente aborda mais assuntos interessantes, beleza? Fui!